Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, senhoras e senhores que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, deputados ainda presentes no plenário, colegas de trabalho aqui da casa, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões. Senhor presidente, ouvi com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência que me antecedeu aqui desta tribuna, e veja que a denúncia que Vossa Excelência faz, grave, fundamentada, ocorre num contexto em que o Brasil planeja entregar o seu sistema elétrico, não é? Que é responsável por quase metade da geração e macrodistribuição de energia no Brasil. Eu fico imaginando se problemas que acontecem frequentemente com a chamada microdistribuição nas concessionárias, como essa Enel, denunciada por Vossa Excelência, se essas concessionárias começarem a controlar também o setor de geração, a macrodistribuição, né, as possibilidades de colapso não são pequenas. Queria também, como fez Vossa Excelência, ressaltar o início das comemorações, da celebração, que é, na verdade, uma campanha de conscientização do Outubro Rosa, que tem início nesta casa hoje. Cumprimentar, portanto, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Mulheres, presidida pela deputada enfermeira Rejane, e toda a bancada feminina aqui da casa, a deputada Rejane, que eu já mencionei, deputada Ana Paula Rechuan, deputada Marta Rocha, Márcia Giovanni, Lucinha, Zeidan, Tia Ju, quem mais falta? Daniele Guerreiro. Falta alguém ainda? Cidinha Campos, que está licenciada. Portanto, conjunto de deputadas desta casa que se implicam mais diretamente nesta campanha, embora vários deputados também, como nós, nos envolvemos, porque o Outubro Rosa é fundamentalmente uma campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce em relação ao câncer de mama, ou seja, medidas preventivas que possam evitar esse problema que afeta ainda um número muito expressivo de mulheres no Brasil e no mundo, mas particularmente aqui no Brasil, que é o que nos importa mais diretamente. Portanto, registrado aqui o início das celebrações em torno do Outubro Rosa, tem inclusive um grande banner aqui que se faz presente hoje aqui no plenário, mas eu queria, senhor presidente, quero ainda fazer uma discussão que dá continuidade a uma questão de ordem que fiz hoje no início da ordem do dia, da sessão plenária durante a ordem do dia, fazendo menção ao fato gravíssimo, que nos últimos dias nós tivemos 2 renúncias de reitores de universidades federais brasileiras. Quero ressaltar, em primeiro lugar, o pedido de exoneração, portanto de renúncia, protocolado pelo reitor professor Naomar de Almeida Filho, que era reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, e tenho sobre a renúncia do professor Naomar, não uma longa carta aberta em que ele apresenta à sua comunidade acadêmica, ao conjunto da sociedade brasileira, as razões decorrentes do seu pedido de exoneração, na verdade, as razões que presidiram o seu pedido de exoneração, e tenho também uma manifestação do professor Boaventura de Souza Santos, um dos grandes pensadores do nosso tempo, pensador sociólogo, filósofo, epistemólogo português, cuja universidade de atuação em Portugal, a Universidade de Coimbra, tinha um profícuo convênio de cooperação com a Universidade Federal do Sul da Bahia, e o professor Boaventura de Souza Santos também se manifesta deplorando não apenas a renúncia desse importante quadro da gestão universitária brasileira, que é o professor Naomar de Almeida Filho, mas, sobremodo, as razões principais que levaram o reitor a essa atitude e que tem a ver com o processo de desmonte já em curso do Parque Científico Brasileiro, das universidades federais, dos institutos federais de pesquisa, das agências federais de financiamento à ciência, pesquisa e inovação. Medidas essas que encontram no Rio de Janeiro, como eu já disse aqui algumas vezes, solo fértil para prosperar, vide a situação de indigência a que o governo do Estado submete ao ERJ, ao ENSO, ao ENF, à FAPERJ, à Fundação CCERJ, à Rede FAETEC, enfim.
Portanto, essa é uma primeira renúncia deplorável, sobre a qual eu voltarei ainda a discutir aqui na Alerj. Mas quero falar de uma segunda renúncia, da renúncia à vida feita pelo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, que se suicidou no dia de ontem. Aliás, agora há pouco terminou a sessão solene fúnebre do Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, e o seu corpo, a essa altura, já foi sepultado no Cemitério da Paz, em Florianópolis. Trata-se, sem dúvida alguma, da mais, expressiva e deplorável tragédia que se abateu sobre o campus da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a história desta qualificadíssima Universidade Federal do Brasil, recentemente reconhecida pela CAPES, no ano passado, já sob a administração do magnífico reitor, professor Luiz Carlos Cancellier, como uma das 8 melhores universidades brasileiras em cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado e doutorado, tendo em vista os conceitos que essa agência reguladora e coordenadora da pós-graduação no Brasil faz quadrienalmente sobre cursos de mestrado e cursos de doutorado nas diferentes áreas do conhecimento. E quero, sobretudo em relação a esta segunda renúncia, que é mais dramática e irreparável, que é a renúncia à vida, dizer que este suicídio pode ser em boa medida tratado como um assassinato. E quero, sobre isso, ler 2 pronunciamentos. Quero ler, em primeiro lugar, o pronunciamento da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, instituição que Vossa Excelência conhece, que assim se pronunciou na data de ontem. A ANDIFES, profundamente consternada, comunica o trágico falecimento do professor Dr. Luiz Carlos Cancellier, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, ocorrido na manhã desta segunda-feira. O sentimento de pesar compartilhado por todos e todas, reitores e reitoras das universidades públicas federais, neste momento, é acompanhado de absoluta indignação e inconformismo com o modo como foi tratado por autoridades públicas o reitor Cancellier ante um processo de apuração de atos administrativos ainda em andamento e sem juízo formado. É inaceitável que pessoas de bem, investidas de responsabilidades públicas de enorme repercussão social, e de qualquer pessoa, acrescentaria aqui, tenham a sua honra destroçada em razão da atuação desmedida do aparato estatal. É inadmissível que o país continue tolerando práticas de um Estado policial, em que os direitos mais fundamentais dos cidadãos são postos de lado em nome de um moralismo espetacular. É igualmente intolerável a campanha que os adversários das universidades públicas brasileiras hoje travam, desqualificando suas realizações e seus gestores como justificativa para suprimir o direito dos cidadãos à educação pública e gratuita em nível superior. Infelizmente, todos esses fatos se juntam na tragédia que hoje temos que enfrentar com a perda de um dirigente que por muitos anos serviu à causa pública. A ANDIFES manifesta a sua solidariedade aos familiares e amigos do reitor Cancellier e continuará lutando pelo respeito devido às universidades públicas federais, patrimônio de toda a sociedade brasileira. E o segundo pronunciamento que eu quero aqui ler é do Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, que assim se manifestou a respeito do passamento do reitor Cancellier. O Procurador-Geral do Estado vem a público manifestar profundo pesar pelo falecimento do professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, bem como solidarizar-se com seus familiares e amigos. A morte de Cancellier enluta Santa Catarina pela perda de um de seus filhos mais ilustres, um homem digno, de poucas posses, que devotou os últimos anos de sua rica trajetória profissional à nobre causa do ensino, da pesquisa e da extensão universitários. A tragédia de sua partida ocorre sob condições revoltantes. As informações disponíveis indicam que Cancellier padeceu sob o abuso de autoridade, seja em relação ao decreto de prisão temporária contra si expedido, seja em relação à imposição de afastamento do exercício do mandato, causas eficientes do dano psicológico que o levaram a tirar a própria vida. Por isso, respeitado o devido processo legal, que aliás não tem sido respeitado no Brasil, é indispensável a apuração das responsabilidades civis
criminais e administrativas das autoridades policiais e judiciárias envolvidas. Quem fala aqui é o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina. Que o legado do professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo seja, em meio a tantos outros bens que nos deixou, também o de ter exposto ao país a perversidade de um sistema de justiça criminal sedento de luz e fama, especializado em antecipar penas e martirizar inocentes sob o falso pretexto de garantir a eficácia de suas investigações. Veja, senhor presidente, que aqui se trata de mais um episódio, só que este de consequências dramaticíssimas, eu diria, porque levou à morte de uma pessoa, e no caso de um professor, de um reitor, de um homem correto, mais um caso evidente, mais uma consequência evidente dessas práticas que no Brasil vêm sendo amplificadas, vêm sendo ampliadas e vêm sendo, infelizmente, naturalizadas por diferentes setores da sociedade, como se fossem lugares comuns. Aqui me refiro a desrespeitos contumazes ao que poderíamos chamar de pilares que sustentam o Estado democrático de direito, entre os quais está certamente a garantia do devido processo legal, da emergência do contraditório para toda e qualquer pessoa que estiver sob processo de investigação. Na verdade, não sei se todos sabem aqui, mas o reitor Cancellier estava, a reitoria da universidade estava sendo investigada por fatos ocorridos no ano de 2006. No ano de 2006, fatos relacionados à gestão de recursos que foram transferidos para a Universidade Federal de Santa Catarina para financiar experiências de educação superior à distância. Em 2006, eu lembro aqui que o reitor Cancellier tomou posse em 2016, 10 anos depois. Ele apenas lhe cabia, como reitor da universidade, prestar as informações solicitadas por Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle do Estado brasileiro que assim desejassem, a bem de suas investigações, ter acesso a essas informações. Entretanto, sob pretexto não fundamentado, jamais comprovado, de que o reitor e outras pessoas da equipe da gestão da universidade atrapalhavam a investigação, que ainda estava em curso, seu decreto de prisão foi expedido. Ele foi conduzido a um complexo prisional em Santa Catarina, despido de suas vestes, tratado como um bandido comum, e em seguida, quando conseguiu revogar esse ato abusivo, totalmente abusivo, foi então atingido por um outro ato, desta feita, o que o impedia de frequentar o campus da universidade que ele dirigia como reitor. Veja, Vossa Excelência, que estamos falando aqui de um Estado inquisitorial, de um Estado policial, de um Estado penal, um Estado em que os órgãos de controle, em que a polícia, o Poder Judiciário vão além de suas prerrogativas, estas garantidas e inscritas na Constituição e na legislação infraconstitucional. Não é porque ele é o reitor. O deputado Milton Rangel lembrou durante a ordem do dia. Eu usei uma frase aqui, que na verdade é uma citação que eu não fiz o registro, da atual Procuradora-Geral de Justiça, que é a senhora Raquel Dodge, que em sua cerimônia de investidura no cargo, mencionou num dado momento que ninguém estava acima nem abaixo da justiça. O Brasil precisa tomar cuidado, porque as questões eleitorais e partidárias, se a democracia prevalece, a política cuida disso. Mas essas questões não são da alçada da política. Essas questões são da alçada de um abuso repetido, contumaz, que vem se tornando uma prática corriqueira no Brasil, de desrespeitar preceitos legais. Pessoas são conduzidas coercitivamente, sem jamais terem recusado uma intimação. Isso não é normal, isso não pode ser visto como normal. Pessoas são sistematicamente presas temporariamente ou preventivamente, sem que nada haja ainda em curso, do ponto de vista do processo investigativo, que justifique essa prisão. Só que agora, essas práticas provocaram uma consequência absolutamente irreparável, que é a morte de uma pessoa. Quantas pessoas mais precisarão morrer no Brasil para que a sociedade brasileira preste atenção e reaja ao que está acontecendo? Ninguém aqui é contra
que as instituições de controle do Estado funcionem autonomamente. Ninguém aqui é contra que qualquer suspeita de ato ilícito seja investigado com rigor, né, e com fundamentação. Nós estamos aqui falando de outra coisa. Nós estamos falando aqui de perseguição, nós estamos falando aqui de abuso, nós estamos falando aqui de atitudes discricionárias adotadas, seja pela Polícia Federal, seja por setores do Ministério Público, seja por setores do Poder Judiciário, que agora acarretaram a morte de uma pessoa. Isso não é normal. Os sinais, presidente Jânio Mendes, estão por toda parte. Estão por toda parte. Na Alemanha nazista, e aí concluo, na Alemanha nazista, o nazismo não começou quando Hitler chegou ao poder. Antes mesmo do partido nazista assumir o governo, já havia uma série de sinais dados pelos integrantes, dirigentes e simpatizantes do partido nazista, dos atos discriminatórios e desumanos que seriam adotados. Ninguém prestou atenção. Todos achavam que era coisa passageira, que não daria em nada. Entretanto, continua acontecendo. Eles assumiram o governo, deflagraram uma guerra, perseguiram uma etnia, uma raça de forma absolutamente desumana. Portanto, eu acho importante que o Brasil ainda está em tempo, vivendo sob um regime de restrição à democracia, vivendo, do meu ponto de vista, sob um golpe de Estado, fique atento às diferentes consequências, porque temos falado muito da entrega do patrimônio nacional, que é gravíssimo, temos falado muito das ofensas cotidianas à soberania nacional, já falamos muitas vezes sobre as ofensas praticadas contra a soberania popular, mas aqui nós estamos falando de algo que já está provocando mortes, né? Falando de um Estado que pode tudo contra qualquer pessoa, sob quaisquer circunstâncias, sem nenhuma fundamentação, apenas por convicções, apenas por intuições, apenas por delírios investigativos. Por isso eu queria fazer aqui minhas as palavras da Andifes, minhas as palavras do Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina. Queria manifestar minha solidariedade aos meus colegas da comunidade acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina, professores e professoras, servidoras e servidores do quadro técnico-administrativos, estudantes de graduação, de pós-graduação lato sensu, de mestrado, de doutorado. A UFSC é um orgulho para o ensino superior brasileiro, para a ciência, para a pesquisa, e foi agora atingida por essa grave e deplorável situação que acabará se tornando, certamente já se tornou, uma marca indelével na sua história. Para sempre viva o professor Luiz Carlos Cancellier, a sua obra como especialista no campo do direito, particularmente dos direitos humanos, não é? Com graduação, mestrado, doutorado, estágio pós-doutoral em universidades de grande renome, um grande quadro da ciência brasileira que o Estado penal instalado no Brasil nesse momento acabou de assassinar. Muito obrigado.